quero saudar bem-vindo também o meu amigo e pastor Carlinhos. Carlinhos, passa aqui nessa noite. Ele já é da casa, né, gente? Mas a gente sauda ele bem-vindo igual. Vamos orar nessa noite que o Senhor ele venha derramar sobre as nossas vidas tudo quanto Ele planejou para essa noite. Que o nosso Deus ele venha falar aos nossos corações essa noite. Ele já está aqui, a presença dEle nós já podemos sentir, né? Mas eu creio que Ele tem muito mais ainda para nós. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, nós te agradecemos, Jesus, por essa noite, por mais uma oportunidade, Senhor, de te adorar, Senhor. Nós já sentimos a Tua presença nesse lugar, Deus. Sentimos o Teu agir, Deus, nos nossos corações. Sentimos a Tua presença nos abraçando. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha usar, Senhor, a vida do pastor Carlinhos, Deus, para entregar tudo aquilo quanto o Senhor planejou para nós nessa noite, Deus. Faça a Tua vontade. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesta noite. Aproveitando que vocês estão em pé, abram as Bíblias comigo em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Enquanto vocês acham nas Bíblias e dispositivos e aplicativos, eu quero agradecer o convite por estar participando deste evento tão importante, tão interessante. E não vou citar nomes, mas revejo muitos amigos, né? Alguns de longas datas, né, pastor Alexandre? Outros, a data não tão longa assim, senão os tornarei velhos. Mas é um prazer estar com vocês. Deus abençoe a tua vida, Duda. É bom te ver adorando ao Senhor e trabalhando. A Duda, a gente viu ela um pouco menor, né? A Vitória também. E é gratificante para a gente. Eu estou quase na idade do João, o evangelista, quando ele escreveu, como eu gosto e como eu fico feliz quando eu vejo aqueles que eu conheci pequenos crescendo na obra do Senhor. Então já estou chegando nessa idade, Gilberto, de ver os jovens fazendo o que eu fazia e obviamente muito melhor. Provérbios 14, 12, posso ler com vocês? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Amém? Muito obrigado. Tomem os assentos em nome de Jesus. Eu estava ali no meu lugar, adorando e louvando. E a igreja ela tem algumas definições, alguns sinônimos, alguns significados. Mas eu acho que uma definição que cabe bem é que igreja é um lugar de sentir Deus. Então, se eu vier na igreja e não sentir Deus, é alguma coisa, eu diria que é frustrante até, vir a um lugar, se reunir e não sentir Deus. E depois dos 50, quando o Alexandre chegar lá, daqui a uns 15 anos, ele vai entender, né, que quando a gente vem na igreja com a intenção de sentir Deus, eu já estou nessa idade. Se eu não chorar, eu vou para casa triste por não ter chorado. Porque sentir a presença de Deus é algo gratificante, né? E enquanto cantavam o último louvor, o Liberta-me de mim, não sei se é esse o nome, que eu não gravo o nome de louvores. E eu dei vontade de terminar o louvor e ir embora já, de tão bom que estava o ambiente. E esse ambiente continua, não apenas pela presença de vocês, mas pela presença de Deus neste lugar. Deixa eu ver qual é o meu tempo e meu horário. Ok. O texto que eu li apenas foi para termos uma base do que a gente pretende falar nesta noite. O tema é Aonde está Deus neste evento do Setembro Amarelo. E estamos participando de alguns finais de semana com vocês. E hoje trataremos desse tema. E queremos lembrá-los de que nas nossas buscas, nos nossos questionamentos, nas nossas perguntas, às vezes nos vem essa pergunta. Mas sobre tudo isso, sobre tudo que está acontecendo, afinal de contas, onde está Deus? E essa pergunta nos assusta quando vem de nós que somos cristãos. Em algumas situações nós perguntamos, mas vem cá,
Afinal de contas, onde está Deus? E sobre esse questionamento queremos conversar com vocês, algo perto de 25 minutos, talvez 5 minutinhos a mais do que isso, sobre esse tema. Eu quero começar lembrando, eu vou trazer 3 exemplos extremamente conhecidos da igreja, mas trazendo nesse âmbito, nesse sentido, de que Deus procura estar, ou Ele quer estar, junto ou dentro das nossas opções de procura de resoluções dos nossos problemas, que às vezes fazemos em tantas direções e esquecemos que a melhor direção é Deus, ou que a melhor opção é Deus. E eu trago o primeiro exemplo, daquela mulher de fluxo de sangue, que ela sofria já há alguns anos, mais precisamente 12 anos. Sabe, e é decepcionante ter um problema há tanto tempo se repetindo. E a Bíblia diz que ela, por 12 anos, ela procurou a solução para aquele problema. E ela procurou de várias formas, de várias maneiras, vários médicos, vários doutores. E a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha em busca da solução daquele problema repetido que ela tinha. E me veio ao coração como ficou o sentimento daquela mulher de tantos anos buscando uma saída e não encontrando. Tantos anos com o mesmo problema, repetindo e repetindo, termina ano, começa ano, passa Natal, passa final de ano, e o ano que vem vai ser melhor e vai ser resolvido. O problema era o mesmo, num ano buscava de uma forma, não dava, no outro buscava de uma outra forma e não dava, e essas decepções iam se acumulando sobre a sua alma, sobre o seu sentimento, e 12 anos nessa procura. E ela fica sabendo, de alguma forma, ela tem a notícia de que havia um homem na cidade que tinha condições de resolver aquele problema dela. E eu me questionei o seguinte, onde estaria este homem, esta pessoa que poderia, dentre todas as soluções que ela procurou, ser esta mais uma opção de solução, de resolução do seu problema. Obviamente, nós sabemos que era Jesus, esta outra solução, esta outra opção para a solução do problema. Mas sabe, eu acho que durante esses 12 anos, já existia a sinagoga, já existia a igreja, no melhor sentido da palavra, ou seja, pessoas se reunindo em torno do nome de Deus. Já existia religião, já existia onde ela procurar soluções no sentido religioso. Mas nesses 12 anos, eu não sei se ela não foi a um local onde tinha um mestre ministrando, um culto judaico. Eu não sei se ela foi ou se ela não foi. Eu sei que quando chega a opção de que Jesus estaria na cidade, a mente dela dirige-se diretamente à pessoa de Jesus, e não necessariamente a um local onde Jesus estivesse. O que isso me traz ao coração, e também uma certa preocupação, que tem lugares hoje, este aqui é este lugar, é um lugar de sentir Deus. E se nós sentimos Deus, é porque Deus está presente. Ora, se Deus está presente, Ele é uma das opções, se não a melhor das opções, para a resolução do problema. Só que aparentemente ela não vê nessas reuniões uma solução para aquele problema repetido que ela tinha. Mas ao tomar conhecimento da presença de Jesus naquele lugar, ela, dentre todas as formas que ela procurou para resolver o seu problema já de 12 anos, repetidamente, ela vai em direção a Jesus. Exatamente nesse sentido que eu quero lembrá-los nesta noite. A nós que estamos aqui, aos que podem estar nos assistindo de forma digital, de que por mais que tenhamos nos decepcionado
com as formas, com as soluções, com as maneiras em que nós procuramos para resolver os nossos problemas, se não uma doença física, porque 12 anos com o mesmo problema é inevitável que tenha trazido também um problema psicológico para aquela mulher. 12 anos com o mesmo problema, é óbvio que sentimentalmente, emocionalmente, estava ela também fragilizada, mas diante de toda essa situação, a mesma notícia que aquela mulher recebeu, eu trago para nós que estamos ouvindo esta mensagem nesta noite, que Jesus continua sendo, se não uma das opções, mas a melhor opção para a resolução de todos e quaisquer problemas. E ela, sabendo disso, ela dirige-se até Jesus, e a história todos conhecem, mas ela chega diante de Jesus e toca na orla do vestido de Jesus, e ele diz o seguinte: aconteceu alguma coisa no meio da minha ministração. É verdade que todos estão me tocando fisicamente, mas veio alguém com uma necessidade diferente, com uma fé, com uma confiança diferente, e isso fez com que o toque, que também veio até mim, tivesse uma consequência diferente, porque era a última das opções, ou seja, ela colocou toda a sua confiança, ou toda a sua decepção que ela tinha anterior, sobre aquela única e última, talvez, na sua mente, opção de resolver aquilo que estava acontecendo na sua vida. E Jesus disse: isto fez a diferença. Onde ela descobriu onde está Deus, está na pessoa de Jesus Cristo, quando chega, e embora um problema repetido, trazendo questões emocionais lastimáveis, mas ainda Jesus era a melhor, se não a única solução para o seu problema. Querido, é desta forma que eu vejo, quando nos perguntarmos onde está Deus, a resposta é muito simples: na pessoa de Jesus. Ele continua sendo, se não uma das, mas a melhor das opções para os nossos problemas, por mais repetidos que sejam, por mais decepcionados que estejamos, por mais sem aparente saída que possamos observar ao nosso lado, Jesus continua sendo a melhor das opções para as nossas vidas. Ok, queridos? Eu vou trazer mais um exemplo para vocês, que é sobre aquele homem que estava doente. Mais uma vez, eu estava desde ontem pensando sobre esses exemplos específicos, e todos os exemplos que me veio à mente foi sobre problemas repetidos que se arrastavam por anos e anos. Esta mulher, 12 anos. E o outro exemplo que me veio à mente, de certa forma eu quis fugir tecnicamente do termo, mas eu não consegui. O outro problema que me veio à mente era um problema repetido há 38 anos. Sabe, Deus nos direciona nesta noite a ministrarmos nesse sentido. Problemas que há muitos anos estão se arrastando, situações se arrastando há tanto tempo, mas ainda assim eu trago nesta noite a solução para todos esses problemas, mesmo que há tanto tempo se arrastando. Sabe, gente, 38 anos. E no caso daquela mulher, Anderson, ela procurou várias saídas, várias soluções. No caso desse homem, ele só encontrava uma solução. Ele só enxergava uma solução, que é dirigir-se a um tanque chamado Betesda, que na cultura judaica acreditava-se que um anjo viria, movimentava as águas, e ele seria, qualquer pessoa seria curada quando descesse, enquanto no movimento das águas, e a única opção que ele via era essa. A Bíblia não me dá o registro de quantos anos ele estava indo, ou quanto tempo ele estava indo naquele tanque. Ele estava doente há 38 anos, não necessariamente há 38 anos no tanque, mas algum tempo ele estava indo ali. Aí todo dia sair de casa, alguém levá-lo, colocar perto do tanque de Betesda. E todo dia de manhã ele, como crente pentecostal, ele dobrava os joelhos e orava e dizia: hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia da minha bênção, hoje é o dia que eu volto para casa andando. Saía, ficava o dia todo lá, voltava para casa da mesma forma.
No outro dia, acordava de manhã cedo, dobrava os joelhos e orava, é hoje. Hoje é o dia que eu vou e eu vou sair mudado, transformado. Deus vai me abençoar. E voltava do mesmo jeito. Eu não sei quantos dias, quantos meses, quantas semanas, quantos anos aconteceu isso. E era só aquela saída que ele enxergava. Era só essa forma que ele tinha de ver que a sua vida, que a sua limitação, que o seu problema seria resolvido. 38 anos estava doente. Há tanto tempo procurando a solução que alguém passou para ele. Se tu for lá, tu vai descer na água e tu vai ser abençoado. Aí chegou um dia que Jesus chegou naquele lugar e fez uma pergunta para ele. E a pergunta foi: tu quer ser curado? E a resposta é instigante, que ele nos traz 3 problemas. O primeiro é: eu não tenho ninguém que me lance ou que me auxilie, que me ajude a entrar. A segunda: a água é agitada, eu vejo a água sendo agitada, mas nada muda para mim. Terceiro: aqueles que descem as águas vão embora e esquecem-se de mim. Eu vejo 3 problemas que esse homem enxerga. Primeiro, de vez em quando a água era agitada e descia alguém e era curado. Segundo a descrição dele mesmo, era as pessoas vendo outros na mesma situação, sendo abençoados, sendo mudados, sendo transformados, voltando para casa diferente, exatamente na mesma situação em que ele estava, e ele voltava para casa decepcionado. Puxa vida, mais uma vez eu vi alguém do meu lado sair, descer as águas, sair curado, ir para sua casa, e eu continuo absolutamente na mesma situação. Foi isso que ele quis dizer para Jesus. Quando a água é agitada, ou seja, eu vejo as coisas acontecendo com todos, só que em mim não acontece nada. Isso me preocupou, porque se ele estava junto de pessoas que tinham o mesmo sentimento, o mesmo desejo, que era ser curado, que era receber uma bênção, possivelmente algumas pessoas já conheciam ele, pelo fato dele estar ali repetidamente. E ele diz: olha, eu até vejo o Anderson ser abençoado, mas eu continuo do mesmo jeito. Sabe, quando eu vejo isso fora do âmbito de igreja, do âmbito espiritual, do âmbito congregacional, isso não é preocupante, mas não é tanto. Isso me preocupa um pouco mais quando acontece no nosso meio de igreja. Tipo, eu vejo todo mundo mudando, e em mim não muda nada, os mesmos problemas que eu tinha há uma semana atrás eu continuo tendo. Os mesmos problemas que eu tinha há um mês atrás, eu continuo tendo. Os mesmos problemas que eu tinha há um ano atrás, eu continuo tendo. Era isso que ele queria dizer. Eu vejo a água sendo agitada, mas em mim não muda nada. Eu quero te informar que nós viemos no lugar certo nesta noite, para as coisas serem mudadas, serem transformadas, e a opção não é água se movimentando, não é anjo, não, a pergunta continua, é Deus, é onde está Deus. Às vezes a nossa preocupação, o nosso olhar está tão direcionado para a água se movimentando, que a gente nem percebe que Jesus já chegou, e ficamos idolatrando a água, ficamos idolatrando o anjo, e esquecemos o mais importante, que é Jesus. Porque ele recebe a pergunta: tu quer ser curado? E ele diz: a água eu vejo se movimentar. Ou seja, eu estou vendo tudo à minha volta. Pareceu-me, a mim pareceu um certo religiosismo, ou uma religiosidade, porque ele estava dizendo: olha, o ritual eu conheço, água se movendo, anjo descendo, desce na água, sai curado, todo o ritual eu conheço, mas o ritual não está resolvendo para mim. Tudo que me ensinaram não está resolvendo para mim.
Tudo que eu sei há anos e anos não está resolvendo para mim. A água continua sendo agitada e eu continuo na mesma situação. Segundo questionamento é: não tem ninguém que me jogue na água ou que me lance no tanque. Sabe quando eu venho no culto? Eu, Carlinhos, tá? Eu estava cantando ali o louvor Liberta-me de Mim. E às vezes eu venho aqui, eu vejo os meus amigos no culto, eu digo: pai, é hoje. Hoje o Alexandre veio. Ele vai esquecer dele mesmo e vai me ajudar a chegar até o tanque de Betesda. Quando eu era jovem, eu cantava um corinho que vocês não conhecem, é claro, que dizia: de mim mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus. Vocês não conhecem, eu sei. Mas quando eu vi o meu amigo Alexandre chegando no culto, que eu estava do lado de Betesda, eu disse: é hoje. É hoje que eu tenho certeza que ele vai esquecer a dor na perna dele. E vai lembrar da minha necessidade e vai me ajudar. Aí o anjo desceu. Obviamente que é uma parábola. O meu amigo Alexandre foi correndo, desceu para a água e foi embora. Aí no outro culto estava a Vitória no culto. No culto em Betesda. Aí disse: é hoje. O Alexandre me decepcionou, que não é o caso. Mas a Vitória não vai me decepcionar. Ela vai me ajudar. Ela conhece a minha necessidade. Ela conhece o quanto, ela sabe o quanto eu quero ser curado. E aí o culto, aquela coisa toda, quando o anjo desceu, eu procuro a Vitória. Cadê a Vitória, Gilberto? Dentro da água. Porque quer ser abençoada, quer receber. E assim sucessivamente, Alexandre, Vitória, Anderson, Duda, as pessoas vão sendo abençoadas. E eu procuro amigos, procuro pessoas para me auxiliar. E cadê eles? Eu estou entre amigos. Mas muitas vezes, na hora que eu mais preciso, eu procuro esses mesmos amigos que estão comigo na adoração, no louvor, na ministração. Entendam, queridos, existem momentos que eu não vou ter condições de descer até o tanque de Betesda. Não é má vontade. Não é que eu estou em pecado. Eu não tenho força. Eu não posso. Eu não consigo. Eu dependo de alguém. Ah, mas é pastor que se vire. Tem horas que eu vou precisar. Tem momentos que nós, como cristãos, nos sentimos espiritualmente como coxos, como que sem pernas. Eu estou olhando a água. Eu sei que se eu descer eu vou ser curado, mas eu não tenho forças para descer. E é exatamente aí, é nessa hora que eu preciso de vocês. É nesse momento que eu preciso de vocês. Para no mínimo me apontarem a pessoa, o local, o momento que pode me levar à resolução do meu problema. A decepção daquele homem é culto após culto, procurando amigos, procurando companheiros. E onde eles estavam? Todos descem antes de mim. E eu continuo do mesmo jeito. Continuo crente. Ainda não desisti. Eu ainda acredito que Betesda é a solução. Eu ainda acredito que eu estou no lugar certo. Mas eu estou quase entregando os pontos. Está ruim. Eu acho tão linda essa passagem. Porque Jesus esquece anjo, esquece Betesda, esquece água. E diz: faz o seguinte então, já que anjo não resolveu, já que água não resolveu, já que Betesda não resolveu, eu vou liberar uma palavra dizendo o seguinte: pega a tua cama e sai andando. Porque agora de todas as opções que tu tinhas, agora tu encontrou a opção correta. Eu, Jesus, te digo, levanta a tua cama e anda. Estão entendendo? Eram 38 anos, decepções com pessoas, decepções com parentes, com amigos, decepções com a sua própria limitação. Mas quando encontra Jesus,
A frase é: toma tua cama e anda, porque hoje veio solução para o teu problema. Encerrando, eu trago mais um exemplo para nós nesta noite. Também é conhecido. O nome dele é Jonas. A história é tão curtinha que ocupa quatro, se não me engano, capítulos do livro que leva o seu nome. E Jonas foi assim, interessante. Jonas, ele recebe uma palavra da parte de Deus dizendo: Jonas, levanta e vai para a cidade de Nínive que eu vou te usar lá. Tu vai ser profeta lá. E Jonas escuta esta palavra, escuta esta frase, e imediatamente ele vai para o passado. Imediatamente. Porque ele lembra que Nínive não era um bom lugar para ser profeta. Ele lembra que algumas coisas ruins já tinham acontecido com colegas dele, quando foram a Nínive. Ele escuta a voz de Deus, mas parece que a voz do seu histórico anterior era maior do que a voz de Deus. E ele, levando mais em conta o histórico do passado, do que já tinha acontecido, ele simplesmente muda a rota, porque toma uma decisão em cima de experiências passadas e esquece a voz de Deus. Lembre daquilo que Deus te fala e não daquilo que aconteceu de errado, de ruim no passado. O passado ficou para trás. O que vale agora é a palavra de Deus sobre a tua vida. Não importa o quão ruim é Nínive, o quão infrutífero é o trabalho em Nínive, isso independe. O importante é que Deus traz uma palavra e o que vale é aquilo que Deus fala. Vai para Nínive, que eu vou te usar lá. Mas Jonas, insistindo na sua experiência, no seu histórico de vida, ele muda o seu trajeto e intenciona ir para Tarsis. De repente, Anderson, tu conhece essa história tanto quanto eu, diz que se levantou uma tempestade lá, e o barco ia quase indo a pique. E aí ele usou uma frase que foi o seguinte: olha, essa situação é por minha causa. O culpado dessa situação sou eu. E ele toma uma decisão que hoje me assustou. Eu nunca tinha me apercebido da decisão que ele toma. Ele disse o seguinte: para resolver esse problema, só tem uma forma disso acontecer. É só vocês me atirando na água. Isso resolve todos os problemas de vocês. Me parece que ele estava tentando resolver o problema dele também. Me joga na água, acaba a minha vida, porque o problema sou eu mesmo, acaba tudo aquilo de projeto que tinha comigo, e aí acabou tudo, acaba a história. A única solução é jogarem-me na água para que todos os problemas sejam resolvidos. É um momento de, não apenas de convicção pessoal, mas é um momento também de desespero. Porque me atira na água. Será que ele tinha tanta fé assim? Será que ele viu o grande peixe passando lá? Me atira na água que eu estou vendo o peixe de boca aberta que ele vai me pegar? Claro que não. Sempre tem um teólogo de plantão para dizer: ah, mas baleia não é peixe. Tem gente que fala baleia. Pastor, era um bicho com a boca aberta. Pronto, resolveu o problema. E aí, ele dentro do barco disse: me atira na água. Me deu a impressão que Jonas disse o seguinte: tchê, acabou a promessa, acabou o projeto, acabou a profecia, acabou Nínive, acabou tudo, foi-se. Agora, me atira na água e seja o que Deus quiser. De certa forma, ele fez a coisa certa. Me atira na água, porque se tiver que acontecer alguma coisa, será através de um milagre de Deus. Aleluias. Com as nossas forças, com as nossas experiências, não vai acontecer nada. Se tiver que mudar alguma coisa na minha vida, será através da intervenção de Deus. Parecia ser um momento de desespero, mas ao mesmo tempo, foi um momento que ele fez a melhor escolha. Tudo deu errado.
eu entregando-me nas mãos de Deus é a única forma de dar certo. Diz a Bíblia que veio um grande peixe, o pegou, aquela coisa toda. E aí ele teve um momento de reflexão lá dentro. Aí ele parou, olhou para si, olhou para Nínive, pensou em Deus, pensou no que ele tinha feito, na besteira que ele tinha feito, e naquele momento de reflexão, ele começa a pensar passado, presente e futuro, e ele faz uma promessa. Deus, não importa o que, não importa como, não importa onde e não importa quando eu farei aquilo que tu queres que eu faça. A melhor decisão que ele pôde tomar na sua vida, porque automaticamente foi jogado na praia, e aí ministrou a palavra, Nínive se converteu, o rei se vestiu de saco e cinza e jejuou, toda aquela história que todos nós conhecemos. E para encerrar, eu lembro uma conversa que ele teve com Deus. Porque a gente vê, a gente tem às vezes uma ideia errada sobre as pessoas. Se eu estivesse olhando para o Jonas depois de pregar, praticamente todo um país convertido, o cara está realizado. Pregador realizado, profeta realizado. Esse não tem problema. Não tem problema sentimental, não tem problema de decepção. Esse aí é assim com Deus, está tudo certo. Mal sabiam eles que mesmo depois de pregar, mesmo depois de ter um retorno espetacular sobre o seu trabalho, ele senta-se decepcionado e questiona a Deus, dizendo: Deus, tudo isso aconteceu e tu salvou todo mundo. Em outras palavras, eu sabia que tu era bonzinho e que tu ia fazer isso. E aí, meu querido irmão Gilberto, ele usa uma frase dizendo assim, eu quero morrer. O homem era um profeta, era homem de Deus, estava fazendo a obra, tinha acabado de entregar uma mensagem poderosa, e mal sabiam os que estavam observando que ele queria era morrer. Olha como é que estava a situação daquele homem. Eu quero morrer. E aí diz a Bíblia que ele sentou-se, né? Ficou sentadinho pensando. E de repente veio uma plantinha sobre a cabeça dele. Tinha muito sol, né? Aquela plantinha impediu que o sol batesse na sua cabeça. E ele ficou ali tranquilo. Aí de repente veio um bichinho e comeu aquela planta, mordeu aquela planta, e a plantinha morreu. E ele questiona Deus de novo, dizendo: Deus, como tu é mau. Tu matou a plantinha que estava impedindo que eu ficasse com dor de cabeça, que eu tivesse um problema de saúde, estava impedindo que eu sofresse com esse calor. Como tu é mau, tu matou a plantinha. Eu disse: não, Jonas, eu quero te provar o contrário. Tu está me questionando o porquê que todo o povo de Nínive foi salvo pelo seu arrependimento. E a frase que eu quero encerrar foi a frase que Deus usou para Jonas. Jonas, tu queres que eu tenha compaixão dessa plantinha? Eu quero te informar que a compaixão que eu tenho maior é por Nínive e por ti. Em outras palavras, o meu amor é que faz a diferença. Eu só salvei a Nínive porque eu os amo. E eu só salvo a tua vida porque eu te amo. Por isso que eu apresento Deus, porque Ele nos ama. E quando Deus nos ama, Ele demonstra o seu amor. De que forma? Olhando para trás, entregando o seu Filho para morrer por nós, para sermos salvos. Amém. De que outra forma Ele nos ama, nos trazendo palavras através de mensagens, através de amigos, através de eventos como esse. Ele mostra que nos ama, porque Ele nos traz a lembrança de que de todas as opções que tenhamos, a melhor é Jesus Cristo.
absolutamente todas, a melhor é Jesus. E o que nos resta, quando a Vitória me passou a letra da canção em off, e aí depois falou para a Duda, e o retorno foi, já está é playlist que fala agora, né? No meu tempo não era isso que se dizia, tinha um nome que eu não me lembro agora, mas já está na minha playlist. E aí, para englobar todos os 3 exemplos que eu trouxe, às vezes a solução é: liberta-me de mim. Sou eu que estou preso em mim mesmo. Eu já sei que a solução é Deus. Eu já sei que todas as opções caíram por terra. Agora eu já sei que verdadeiramente Deus se apresenta. Agora o que resta? Agora, Senhor, liberta-me de mim. Porque eu estou preso nas minhas próprias convicções. Então a minha oração nesta noite é: Senhor, liberta-me de mim. Porque de tudo que me aconteceu, de todo o histórico, de todas as decepções, de todos os problemas, um dos maiores foi: eu me fechei em mim mesmo, me tranquei, e estou com a chave grudada na minha mão. Então, Deus, liberta-me de mim, porque agora eu já encontrei e já descobri quem é Deus para a minha vida. Amém, queridos? Coloquem-se em pé, eu quero orar com vocês. Hoje eu lembrei-me de uma canção de Wesley Santos. Não vou cantar, eu não aprendi a letra, e deveria baixar nos 4 tons para poder cantar. Mas é que eu não sei a letra mesmo, mas de repente no outro sábado eu vou trazer. Se o pessoal do grupo aí se encorajar, não sei se vai ser o mesmo semana que vem, é Wesley Santos, O Teu Amor por Mim. O tom é Fá sustenido, tá, Anderson? Tem um agudo em si. Oitavada, é claro. Se tu quiseres, tá? Tom original. Nós vamos orar agora? Ou depois do louvor? Agora? Muito bem. Eu gostaria de orar então com todos vocês que estão aqui, com aqueles que estão nos acompanhando. Se puder fechar os olhos, feche. Se não, apenas medite conosco na oração, nos acompanhe. E nós vamos estar logo após adorando ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ser misericordioso e ter demonstrado a nós o teu carinho, o teu amor, o teu cuidado. Senhor, através desta oração nós queremos pedir que aquilo que o Senhor revelou ao nosso coração, que nos veio à mente e nós ministramos, isso seja arraigado nas nossas vidas. Que por mais decepcionados que estejamos, por mais decepcionados que estejam os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo nesta noite, que estão entrando em contato conosco, por mais que seja repetido os erros, as falhas, os nãos, as negativas, nesta noite nós apresentamos o teu Filho Jesus Cristo como o único que pode mudar, transformar, alterar o trajeto, o rumo das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo pedimos que verdadeiramente haja transformação, haja mudança, haja intervenção da tua parte sobre tantas situações que até este momento estavam sem saída, sem solução, e a partir desta noite o teu Espírito Santo ministrou nestes corações e demonstrou que ainda há solução, que ainda há saída. Nós assim te adoramos. Assim nós declaramos que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Deus, a nossa solução, o poderoso sobre as nossas vidas. Te adoramos, Senhor, nesta noite, ministramos a Ti e demonstramos a Ti, prometemos a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus.